vamos dividir esse nosso debate, nossa conversa, nossa ideia com esses assuntos que eu estou trazendo e nós estamos trazendo. São assuntos que acabam refletindo na nossa sociedade, eu acho interessante, não só eu, como todos. E a gente quer trocar nossas ideias, nossos pensamentos nesse debate em conjunto. A gente vai falar um pouco sobre a homofobia, sobre o racismo e sobre a xenofobia. E Ravi pode continuar. A homofobia, como todos nós sabemos, é um caso que cresce desesperadamente no Brasil e no mundo. Tivemos um caso de um ataque em massa. Em Orlando, com 49 mortos e 53 feridos, numa boate chamada Pulse, que era uma boate exclusiva para gays, lésbicas, que era tipo assim, um lugar que eles tinham para frequentar e se divertir. Esse homem que foi lá, ele era tipo realmente homofóbico. O pai dele fez uma entrevista para a polícia falando que ele era homofóbico e que num bar em Miami que eles estavam com a filha dele e tal, ele viu um casal de gays se beijando e começou a ter um ataque né? Ficou muito irritado. Então ele teve um confronto com a polícia, né, nessa madrugada, no dia que aconteceu esse ataque, e ele morreu naquele dia. O que vocês acham sobre isso? Realmente impressionante, né? A capacidade do ser humano de querer um ódio imenso, né? Tipo, eu não entendo, tá ligado? O que isso vai agregar na vida de um ser, tipo, de outras pessoas. Porque eu acredito muito na parada do amor próprio, do amor entre as pessoas. Não acho que, tipo, só porque a pessoa ali tem uma característica diferente. Exatamente, entendeu? Acho que vai me agregar, tá ligado? A vida é minha, a vida da outra pessoa é a vida da outra pessoa. E, tipo, isso acaba difere de pessoas para pessoas. Acho que não vale a pena tirar a vida de alguém exatamente, por um motivo egoísta, bobo, assim, idiota. É uma coisa egoísta, tipo... O mais interessante é que se esse ataque acontecesse no Brasil, os homossexuais que foram agredidos e muitos mortos, eles não têm uma lei que ampare ele na Constituição no Brasil. E entraria apenas como agressão, não como homofobia. Isso é vergonhoso, né? Pra caraca, demais com o nosso país do nosso tamanho não ter uma Constituição que ampare isso. Porque isso tudo aconteceu lá nos Estados Unidos. Lá no... pensar, né? Incrível acreditar que a cada 25 horas um LGBT morre no Brasil. Sim, e não ter uma lei para poder ajudar a amparar essas pessoas. Nem só morrer, sabe? Tipo, tem muitos atentados. Tipo, por exemplo, teve não sei se foi acho que foi uma festa, essas festas abertas que tem aqui no Rio, no Brasil. Sim. E tal. Que um cara, tipo, maluco mesmo, acho que ele tava bêbado, alguma coisa assim, ele mordeu a orelha, arrancou a orelha de um cara só porque ele era gay. Tipo, cara, uma coisa assim, sabe? Tipo, gente, sem noção. Tipo, é demais. Eu tenho até exemplos na minha família também, da parte do meu tio, que tipo, foi agredido, o namorado dele foi agredido na Lapa, se não me engano, enfim, na Penha. Porque ele tipo, se vestia diferente de todos e agia diferente de todos, e por causa disso foram lá e agrediram ele. Um grupo de pessoas foram lá e agrediram ele foi pro hospital, e tipo... Isso é um fato... É cômico, É uma coisa feia, porque tipo, não tem nada a ver, só por ser sabe? diferente. Só por ser diferente, por não fazer todo parte. mundo é diferente. Ninguém é igual. Ponto, tá ligado? Sim. A gente concluiu que a homofobia, esse é o nosso pensamento sobre a homofobia, sobre esse assunto. E sobre... Agora vamos puxar o racismo, né? Que também é outro tema muito importante e que cada vez mais também cresce. E que tá na nossa sociedade pra caraca. Sim, há muito tempo. E muito tempo. Um caso histórico, não muito atual, mas do século passado, seria o Apartheid, que aconteceu na África do Sul e que segregava esse país entre brancos e negros, em que mais de 80% do território era para brancos, que é a minoria no país, e que apenas 13% do território todo era para negros. E, tipo, dividir um território entre pessoas, entre raças diferentes, só por terem cores diferentes. E como você pode ver, isso foi no século passado. Puxando para o século XXI, também tivemos ano passado aí, ou ano retrasado, na verdade, o caso do goleiro Aranha, um goleiro que era do Santos,
foi jogar no estádio de um time adversário, que é o Grêmio, e durante o jogo ele sofreu muitas, como é que fala, ameaças, né? E também os torcedores começaram a imitar macacos para ele. Ele se sentiu muito ofendido e logo após a partida foi na delegacia denunciar. Os que fizeram isso foram punidos, né? E até a instituição Grêmio foi punida, sendo eliminada do campeonato, um dos mais importantes campeonatos do Brasil. O ruim é que nesse acontecimento do goleiro Aranha, que tipo, não tem muito a quem apontar. Tipo, foi um estádio gritando, sim, imitando macaco. Uma torcida organizada. Uma torcida, tá o mais ligado? importante foi que imagens que estava transmitindo conseguiu identificar todos os agressores e reconheceram todos e puniram todos. Tipo, essa parada do apartheid, eu acho, mano, eu continuo com o mesmo pensamento, eu acho desnecessário. Pra quê, mano? Todos somos iguais, não se difere por raça. Cachorro tem raça, nós não somos animais, somos racionais, entendeu? E tipo, não entra na minha cabeça essa parada de pessoas que querem dividir a sociedade por cores, por espaços, porque você é assim, eu sou assado, e eu não concordo nada com quem pensa dessa forma. Eu acho super errado. E tipo, a gente, ainda mais com uma população do século XXI, de uma nova população, uma geração Y, uma geração X, e a gente já deveria ter passado por isso há muito tempo. Isso é uma parada que está aí há muito tempo, o racismo. Eu acho que isso do estádio, de ter sido essa massa, né, de pessoas falando muita coisa errada, eu acho que foi mais uma forma que eles acharam de desestabilizar, né? Porque é uma coisa que realmente mexe com a pessoa. Desde que você nasce, se você tipo começa a viver com pessoas diferentes de você, você vai notar, tipo, uma sala, vamos, por exemplo, dar um exemplo assim, uma sala de gente só branca, uma pessoa negra vai ser o diferente. Entendeu? Desde criança ele pode já ter, tipo, convivido com isso, pode ser uma coisa pessoal dele, entendeu? Que ele já pode ter, tipo, um problema com isso, pode ter mexido no pessoal dele. A única certeza que nós temos é que a criança não nasce com preconceito. Ele Sim, desenvolve. E voltando na questão do estádio, muita gente vai pro estádio, discrimina, oferece esse preconceito achando que está no anonimato. Só que tem muitas câmeras que gravam esses e punem. Então, mesmo eles estando... Uma ação muito legal que vem tendo desde esse acontecimento, os próprios torcedores que não gostam disso começam a denunciar. Isso não só com racismo, mas também jogando objetos no campo. Isso aí vem se tornando a cada vez e faz a gente ter uma esperança maior sobre o mundo, né? Menos mal, tipo, pessoas que se sintam também ofendidas por outras pessoas. E denunciar isso. E denunciarem. Muito importante. No Brasil, existe uma lei que ampare os negros, mas mesmo assim, a cada 28 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Isso é impressionante. Tipo, é incrível acreditar. Tipo, 28 minutos. Eu tava conversando com o Ravi e, tipo, a gente tava assim... Cara, 28 minutos. E é onde uma população em que a maioria é negro, em que tem uma história, um longo caminho com esses... Vários representantes também. Um longo caminho com essa chegada de negros, tipo, o Brasil é praticamente negro. Era para ser um exemplo de combate ao racismo. Que, tipo, várias pessoas importantes na história do Brasil e de outros países são negras, sabe? Tem, assim, uma lista enorme de pessoas que fizeram a diferença e são negras, mas não são, tipo, tão reconhecidas, sabe? Não são tão faladas. Acho isso muito chato, deveria ser, tipo, mais reconhecido. Nós temos muitas coisas que tentam amparar os negros, como cotas, que são muito polêmicas, né? E cotas, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês são a favor ou contra cota aos negros? Cara, depende muito do caso, depende muito. Eu não sou a favor dos cota para negros, mas sim a favor de cotas para pessoas que não tiveram oportunidades. Porque falar que a cota para negro é tipo você chegar e falar, pô, só que porque você é negro você é pobre. Isso já começa o erro. Isso aí já é um racismo, exatamente, isso é um racismo, um preconceito já vindo do governo, se parar para pensar. Porque, tipo, o que eu acho é que, tipo, deveria ter cota para quem não teve chances, quem não teve condição, quem não teve, entendeu? Poder ter chego nesse caminho que outras pessoas que tiveram não conseguiram. Sim, é um absurdo do governo. Um ato racista desse jeito, de dizer que todo negro é pobre que merece um apoio. Algo que deveria, tipo, te dar um suporte, né? Te dar um chão, meio que já te acusa de ser... Exatamente. De ser tipo, pobre. ainda mais essas pessoas que crescem negras em uma população que é racista, acaba
tendo depressão, tendo problemas psicológico, entendeu? Isso, pô, não é nada certo, tipo. Verdade. Temos muita coisa para mudar. Então vamos agora abordar outro tema. Já falamos de racismo e homofobia. Outro que também é muito importante e que também cresce é a xenofobia, que é o preconceito por uma pessoa que é de outro estado, outro país ou de outra cultura. Isso acontece muito. Um caso histórico que nós temos foi em abril desse ano, lá na África do Sul, em Joanesburgo, onde 12 agressores xenófobos mataram 6 imigrantes, só porque eram de outro lugar. Realmente impressionante, né? É uma coisa ridícula. Tipo, acho que acontece mais por assim, ser culturas, né? Tem, tipo assim, no Rio de Janeiro a gente fala de uma forma, a gente age de uma forma. Não, tipo, a xenofobia não tá só nas pessoas que vêm do Haiti pra cá, que vêm da África pra cá, está aqui dentro, de pessoas nordestinas que vêm pra cá exemplo e são... também, que eu sou de Minas Gerais, em 2012 eu me mudei para o Rio. No meu início da minha caminhada escolar aqui, eu sofri um certo preconceito pelo meu sotaque, por falar algumas palavras diferentes, falar mandioca, ser diferente, palavras, né? Eu sofri um certo preconceito e eu acho isso o mais absurdo de todos, só porque a pessoa nasceu em um lugar diferente. Tipo, a gente tá no Brasil. Aí todo mundo tá no Brasil. Todo mundo tá no Brasil. O Brasil engloba. Tipo, um preconceito por estado é um absurdo. Não foi seu caso. Tipo, você levou super na esportiva, porque você já é uma pessoa que já leva as brincadeiras isso na varia esportiva. de pessoa para pessoa. Mas tem pessoas que vão acabar sendo tocadas por esse preconceito, vão acabar tendo problemas psicológicos, depressões e, pô, tipo... É uma coisa desnecessária e, tipo, sem nexo, sabe? É só puro preconceito mesmo. E, tipo, essas pessoas que vêm do Haiti, eles estão à busca de uma vida melhor, de um trabalho, Os haitianos, coitados, que sofrem tanto lá, aí vêm em busca de uma vida melhor aqui no Brasil e quando chegam aqui, veem que não é assim que acontece. Um exemplo que nós veremos aí a seguir é um vídeo de um haitiano desabafando em São Paulo, em que ele diz que sofre muito, que ele é tratado como um animal. Isso é um absurdo. Estou passando fome, eu que todo o país do mundo sabe que os haitianos estão passando fome, passando miséria aqui no Brasil, entendeu? Porque haitianos vêm aqui porque querem pensar que vai conseguir uma vida melhor. E está pior para os haitianos. As polícias vêm a pensar que os haitianos são animal. Nós haitianos não somos animal, somos gente igual que todas as pessoas. Sim, o brasileiro é o povo mais acolhedor do mundo, também é o povo mais xenófobo do mundo. Porque ele discrimina o seu próprio povo, os nordestinos, e quem vem de fora buscar uma vida melhor, quem sai para outros países. Verdade. Tipo, mano, eu não consigo, eu continuo martelando essa minha ideia e eu vou continuar martelando que é tipo, não tem lógica de manter esse pensamento preso, esse pensamento de, sei lá, que é do passado, que eu chamo. Tipo, a gente já evoluímos. Pra mim, uma população, a gente tá no Brasil que deveria estar muito mais evoluído que isso. E agora, depois do vídeo que nós acabamos de ver, o que vocês tiram de reflexão sobre isso? Eu acho que tem muitas pessoas que deveriam abrir muito mais a mente do que de, tipo, realmente ver o que tá falando. Porque tem muita gente que fala besteira demais e às vezes nem sabe. Sim, não conhece a história. Sem a percepção, não sabe o que aconteceu há um tempo atrás, não sabe a consequência que isso traz na vida da pessoa que está sofrendo. Né? Eu acho que o respeito deve ser prezado a todo momento. Verdade. Acho que, tipo assim, tem gente que, desde criança, assim, vamos falar assim, de pessoas mais velhas, porque tem, assim, acho que a maioria das pessoas, assim, pelo meu ver, assim, de convivência e tal, a maioria das pessoas que são preconceituosas de verdade, assim, racistas, sabe, tipo, homofóbicas, são pessoas que sempre viveram numa casa, tipo, muito fechada, sabe, tipo, com a mente fechada, sempre tiveram pais, avós, que sempre, tipo, martelaram essa coisa na cabeça delas, entendeu? Acho que vem de muito tempo. É uma coisa que passa, sabe, de uma pessoa para outra, e a pessoa acha que é errado. Eu até acho que isso é mais por causa das gerações dos nossos avós. Sim, que são pessoas muito conservadoras. Sim, que não aceitam isso. Mas xenofobia, realmente, eu acho ridículo isso. Ainda mais com o Brasil, que é com
Barroso disse, é um país que mais acolhe imigrantes e, tipo, eu acho uma palhaçada, tipo, não acho. Acho que, na verdade, eu acho que isso acontece mais porque é tipo assim, pensa, você trabalha numa empresa e vem uma pessoa, um haitiano trabalhar nessa empresa. E ele tá ali, tipo, ganhando o mesmo que você, eu não sei o que, é uma pessoa boa, mas aí acho que é um pouco de inveja da outra pessoa, entendeu? Acho que um dos motivos é a inveja, sabe? Porque pensar assim, poxa, eu sou bom, mas uma pessoa, um haitiano, que tá vindo de fora, uma pessoa que tá vindo de fora, não é daqui, que não nasceu aqui, não sabe como Que funciona. fala diferente, que fala é diferente. Vem pra cá e toma o meu lugar, entre aspas, sabe? Tipo, vem até o meu nível. É uma coisa assim, egoísta. É o fato de ser egoísta. A maioria dos brasileiros são muito Tu egoístas. vê como a mente das brasileiras estão atrasadas em relação ao século XXI. Sim. Para você ver, a chegada de refugiados no Brasil faz crescer em 600% o aumento de xenofobia em nosso país. Realmente é um absurdo, né? Cara, Acho que é a comparação, sabe? Tipo, o fato deles serem Inacreditável. comparados com outros países e tal. Para mim isso não tem explicação, isso não pode existir Exatamente. de qualquer Não. maneira. Cara, é incrível essas paradas que acontecem, eu não acho que é totalmente... Não acho que nada disso é certo, tipo... Não, também não acho, não concordo nem Eu acho um que pouco. isso é a gente tá se auto-atrasando na história, se atrasando nossos pensamentos, se atrasando em Perdendo tudo tempo. isso, perdendo muito tempo que a gente poderia estar se evoluindo, progredindo, na pensando pessoa, em e, outras... tipo, odiando uma pessoa, sabe? Passando uma energia ruim pra pessoa. Isso é o pior, sabe? Tipo, você manter esse ódio, manter esse sentimento é o pior de tudo. O que a gente pode tirar de conclusão e solução para todos esses problemas que abordamos agora? Pra mim que o respeito tem que se prevalecer e tipo não tem que agir assim dessas formas e que também nesses assuntos de racismo e homofobia tem que ter muito mais apoio do Brasil em questão a isso, também da xenofobia, também de apoio de trabalho, de dar, eu acho que tipo, suporte acho que todas as pessoas. Em relação à homofobia, o governo brasileiro tem que criar uma lei que ampare a homofobia, para mostrar que a homofobia é sim um crime, não apenas uma agressão. É sim um crime de homofobia, é sim um crime de preconceito e discriminação. Sim, e o que é a cura para tudo é a inclusão social, né? Se a gente inclui tudo isso em uma sociedade, não tem... A relação muda conceitos. Exatamente. Tipo, tudo que já foi conquistado, isso com poucos e poucos, e eu ainda acredito num Brasil melhor, num Brasil que seja menos racista, seja menos homofóbico, seja menos xenofóbico. Todos nós acreditamos. E você aí, acredita? Caraca. Caraca, foi muito bom. Juliana Não interrompeu. nada, eu ia falar alguma coisa mesmo, você não deixaram falar.